O Portal RSN está de volta com mais uma entrevista com candidatos e hoje a nossa entrevistada é candidata ao Senado Federal pelo Paraná e pelo PDT, a Eneida Desirê. E hoje a gente conversa com ela sobre as propostas, mas também sobre o intuito dela entrando para a política, já que esse é o primeiro mandato eletivo que ela vai tentar. E, candidata, eu agradeço a sua presença aqui e gostaria de iniciar já com uma pergunta sobre isso. Qual foi a sua motivação para tentar esse primeiro mandato eletivo já pelo Senado? Bom, oi para todo mundo. Espero que todo mundo esteja acompanhando aí as eleições com bastante atenção, tendo em vista que a gente tem muita gente que ainda não decidiu quem vai te representar, tanto na Câmara, quanto na Assembleia, quanto no Senado. Então, obrigada ao portal RSN por essa oportunidade, obrigada a você aí que está me entrevistando. Muito bacana estar aqui com vocês. Bom, eu sempre acreditei que a vida das pessoas só pode melhorar pelo direito e pela política. Ou seja, eu formada em direito, né, com essa bacharelado, mestrado, doutorado, alguns estudos depois do doutorado, professora de direito, aí já faz mais de 2 décadas, sempre pensei que a legislação poderia ser utilizada para mudar a vida das pessoas. Então, trabalhei muito nessa questão da interpretação da legislação, da aplicação da legislação, mas também sempre tive um sonho de ser senadora da República. E aí, de repente, apareceu essa oportunidade, vendo que a política é outro caminho para mudar a vida das pessoas e que é o Senado, junto com a Câmara, que constrói o direito, né, que constrói a legislação para fazer com que os bens que são produzidos aqui no Brasil sejam distribuídos igualitariamente, que seja possível concretizar a Constituição e que todas as pessoas tenham acesso à saúde, educação, moradia, alimentação, transporte, né, e lazer. Isso também é importante. Aí resolvi, finalmente, aí, me colocar à disposição do eleitorado para me apresentar como uma alternativa. Uma alternativa que vê que o grande projeto que a gente precisa ter hoje para o Brasil é fazer com que as pessoas possam sonhar, que possam expandir seus horizontes, possam fazer planos. Estamos falando de fome, estamos falando de moradia inadequada, estamos falando de cidades aí cada vez mais empobrecidas e, ao mesmo tempo, de muita gente enriquecendo. Então, a igualdade é um projeto constitucional e eu me coloco aqui para concretizar esse projeto. Não é fácil, não vou mentir para vocês, a campanha tem sido muito mais intensa do que eu imaginava, com alguns obstáculos, com algumas dificuldades aí, que eu não via, não vislumbrava, não conseguia antecipar, mas com muita coisa boa também. Tenho conhecido pessoas extraordinárias que, se eu não estivesse neste local da candidatura ao Senado, eu não conheceria. Então, ali no balanço emocional, eu estou vendo que as coisas estão mais positivas do que negativas. E por que o Senado logo de cara? Bom, primeiro porque eu sou uma senhora, uma jovem senhora, então eu já tenho idade aí para disputar o Senado. O partido me convida à filiação para a disputa deste cargo, Eu acho que alguém deve ter soprado ali para alguém do partido que eu tinha já esse sonho, esse interesse. E o Senado é essencial para garantir um equilíbrio entre os estados, entre os entes federados, e também entre as instituições democráticas, entre o poder executivo e o poder legislativo. E o Senado não tem feito isso. Além disso, nossa representação no Senado aqui no Paraná, de 3 pessoas muito parecidas, todas com mais de 70 anos, todas do mesmo partido, tem sido muito omisso nessa tarefa constitucional que o Senado tem. Então, por isso, por tudo isso, e por acreditar que mais mulheres no poder também transformam o poder e a política, que eu me coloco à disposição para o Senado, para representar o Paraná e fazer o Paraná ter orgulho de quem está lá. E quem conhece, e acompanha a sua história, de incentivo das mulheres na política, até mesmo na pesquisa, quando é orientadora, professora, os alunos mesmo acabam fazendo propaganda, e comentando sobre você. Mas muitas pessoas ainda não te conhecem. Então, conta pra gente quem que é a Desirê, o que motiva a Desirê, e além da política, quais são os sonhos, assim, o que você almeja como pessoa? Bom, esse é o grande desafio de todo mundo que está começando na política. Uma campanha cada vez mais curta, com cada vez mais coisas proibidas, faz com que a gente tenha muita dificuldade de fazer com que as pessoas saibam que a gente está concorrendo. Então, agradeço também mais uma vez a oportunidade de me apresentar aqui por meio do portal. Bom, eu sou uma mulher de 47 anos que nasceu numa família estruturada de classe média,
né? Meu pai servidor público, minha mãe contabilista, e depois acabou ficando cuidando da gente. Tenho um irmão mais velho, um irmão e uma irmã mais nova, todo mundo muito diferente, né? Cada um faz uma coisa, um é fotógrafo, outro trabalha com tecnologia da informação, a minha irmã é veterinária, ali na região de Londrina, e a gente tem um monte de criança em volta, né? A gente tem muitas, eu gosto muito de família assim, barulhenta, né? A gente gosta muito de grandes almoços de família. E eu trabalhei desde muito cedo, indo no escritório do meu avô, que era advogado. Então, desde os 9 anos, eu ia no escritório, ajudava a atender telefone, a agendar compromissos, que era uma maneira de a gente se fazer ocupar, né, e, ao mesmo tempo, ficar perto do avô, né, com quem era meu grande afeto, aí, minha grande influência. Meu avô advogado, eu ouvia as histórias das clientes e dos clientes, lia todos os livros que estavam ali, né, os grandes processos da história, até coisas que não eram para a idade, e passei aí toda o final da minha infância e o começo da minha adolescência entre subir em árvore e andar carrinho de rolimã e trabalhar ali com o humor, né, e conhecer o direito, e saber que o direito era capaz de melhorar a vida das pessoas quando se tinha um profissional para atender essas pessoas de maneira adequada. Aí, adolescência, movimento estudantil, vamos fazer vestibular, fui fazer vestibular aqui, obviamente, para direito, né? Porque eu via pelos olhos do meu avô como isso era uma ferramenta muito eficaz para ajudar quem precisava de ajuda, quem precisava do direito, quem precisava daquela garantia. Aí, os anos de faculdade, logo no início da faculdade, duas coisas aconteceram, né? Uma delas foi eu passar no concurso do Tribunal Regional Eleitoral, e aí fui trabalhar no TRE ali desde 95, e eu conheci o João Luiz, que é meu marido até hoje, no segundo ano de faculdade, num encontro de estudantes de direito em Maringá. Né? Ele estudando na PUC, em Curitiba, eu estudando na Federal, a gente se conheceu. E aí, trabalhando no TRE, me apaixonei, já tinha essa paixão pelo direito, me apaixonei pelo direito eleitoral. E comecei a estudar as campanhas, financiamento de campanha, propaganda eleitoral, todo esse sistema, até que em 2000, já graduada em direito, eu descobri que eu queria ser professora. Então, dia 25 de agosto de 2000, eu dei uma palestra na inauguração de um instituto, eu falei, é isso que eu quero ser da vida, eu quero ser pesquisadora e professora. Em 2000, eu também casei com o João Luiz, aquele mesmo, de 1994. E a gente começou, né, a nossa vida juntos. E também eu descobri que para ser professora eu precisava fazer mestrado e doutorado. E aí fui pesquisar, fui fazer isso, comecei a dar aula em instituições privadas, dei aula na Positivo e na Unibrasil, e depois passei no concurso da Federal do Paraná como professora de Direito Constitucional. Isso aconteceu em 2008. Em 2007, aliás, eu passei no concurso em 2007, mesmo ano que eu tive a Ana Clara, que agora está completando já, né, já tem 15 anos, estuda no Colégio Estadual do Paraná e no primeiro ano do ensino médio. E todo esse tempo eu conheci muita gente talentosa, e muitas mulheres talentosas. E a gente foi se juntando, uma delas a Renata Calef, né, que agora aí está em Guarapuava, passou um tempinho aqui em Curitiba, mas já voltou a Guarapuava, e que me permitiram sonhar em utilizar todo o conhecimento que eu acabei adquirindo nesse tempo, pelo direito, pela atuação política, em um projeto que chama Política Cor de para Mulheres. Esse projeto hoje se emancipou, ficou muito maior do que os meus sonhos, né? Transbordou os meus sonhos, virou um instituto, e que hoje trabalha aí com formação de mulheres para a entrada no campo eleitoral, pesquisa sobre como os países resolvem esse problema de obstáculos para as mulheres participarem competitivamente das eleições, porque não é só participar, e também damos espaço aí para encontros de pesquisa, para mostrar que as mulheres são pesquisadoras. E nesses anos todos eu orientei, sou orientadora ainda, escrevi livros, dei palestras, e depois desses 20 e tantos anos de carreira acadêmica bem-sucedida no Brasil e no exterior, eu resolvi realizar um outro sonho, que era melhorar a vida das pessoas por meio da política. Me colocar ali à disposição, depois de ter estudado direito parlamentar, processo legislativo, porque é só assim que a gente muda, né? A gente às vezes reclama da política, não sabe o que é estar dentro, né, do lado de dentro, construindo coletivamente, acreditando que a política se faz pelo diálogo e que este momento é um péssimo momento para a política brasileira, porque o ódio ocupou o lugar do argumento, da discussão, da construção coletiva. Eu achei que era a hora. O meu sonho é que a gente não precise falar mais de mulheres na política daqui a muito pouco tempo, porque a gente vai ter conseguido a igualdade por meio da atuação de mulheres fantásticas que já estão na política, e a gente tem muita gente representando
aí o Paraná nisso, inclusive Guarapuava tem uma grande representante dessa força das mulheres que estão aí nos postos de poder, nos parlamentos, e a gente tem também a possibilidade de fazer com que as nossas meninas, né, as mulheres do futuro, não vejam isso como um problema. E tenham outras pautas, outras agendas, outras lutas, que não estejam lutando por igualdade. Então, meu sonho é que as pessoas possam sonhar e que a igualdade permita que as pessoas possam se desenvolver independentemente do gênero, da cor, da raça, do território onde nasçam ou da família onde estejam. Outro ponto que você traz bastante nas suas propagandas e discursos é sobre a renovação, principalmente no Senado Federal, né? Para você, qual que é a importância dessa renovação e principalmente de uma renovação com uma mulher? O Senado precisa ter uma representação mais plural, mais diversa e mais democrática. Sempre teve uma ideia, obviamente ultrapassada e só baseada em vozes da cabeça dessas pessoas, que determinadas pessoas, homens normalmente, né, brancos, proprietários e mais velhos, seriam capazes de representar os interesses de toda a população. Isso é óbvio que não são capazes. Tem problemas que sequer enxergam, né, porque nunca passaram por uma situação dessa, que não sabem como é que vivem as pessoas em territórios ali onde não há regularização fundiária, por exemplo, onde não há saneamento básico. Então, é preciso que a gente tenha, de fato, o Senado e também a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa como um retrato da população paranaense. Hoje, se uma alienígena chega, né, assim, desavisada em Brasília e olha para o nosso Congresso, vai pensar que a formação da sociedade brasileira é muito diferente do que ela é na realidade. Né? Nós temos 15% de mulheres no Senado, 15%, sendo que nós somos 54% da população, não, 52% da população, 54% do eleitorado. Então, é preciso que isso seja mais espelhado. E, para isso, a gente precisa também de gente que tenha uma cabeça mais aberta para a política, né? Que saiba construir coletivamente, que tenha aí uma leitura de representação política que é pé no chão, que é olho no olho, não é um gabinete fechado onde você passa por 123 assessores antes de falar num milagre com o senador. Não é assim. É uma pessoa que saiba que precisa ouvir as pessoas para fazer essa representação de maneira adequada. Infelizmente, quem faz parte hoje da nossa representação política no Senado não tem essa prática. Tenho andado no Paraná, todas as regiões têm reclamado disso, da ausência dessas pessoas ali nas regiões, nos municípios, na conversa olho no olho. Não é assim que se faz representação política. Não é uma autorização e você nunca mais aparece, a não ser para pedir voto de novo, de preferência na televisão ou chegando de helicóptero. Não é assim. Você precisa andar nas estradas do Paraná para saber que precisa melhorar as estradas do Paraná para a segurança das pessoas, para a melhoria do escoamento da produção. Então, por isso que precisa de uma renovação que amplie o olhar do Senado sobre os problemas do Paraná. E precisa ser de mulheres. As mulheres precisam estar nesse espaço, precisam saber que elas têm vez. A gente já tem voz, que tem, volta e meia tem uma propaganda dizendo, para dar voz. Não, a gente já tem voz. A gente só precisa ser ouvida. E aí as mulheres terão este canal aí de uma pessoa que passa pelas dificuldades das mulheres. É verdade que muito menos do que outras mulheres, né? A cor da minha pele me facilita muito a vida. A gente tem ainda este problema associado à questão da violência de gênero, de uma questão racial, que eu estou... Essa dor eu não sofro, né? Mas é preciso levar aí mulheres que tenham também sensibilidade para essas outras dores, para que todas as mulheres tenham direito à sociedade, à cidade, a todos esses recursos que o Brasil tem e que muitas vezes nos são negados. E caso eleita, senadora, o que você pretende fazer pelo Paraná? Quando eleita, né, assim, ao ser eleita, já a partir do 1º de fevereiro de 2023, que é quando é a posse, né, de quem vai aí ocupar as cadeiras do Congresso Nacional, eu pretendo inicialmente aplicar aquilo que já está na lei, que é a renda mínima universal. Eu vejo que pelo Paraná tem muitas pessoas passando fome. E aí não adianta a gente falar que tem que gerar emprego, que tem que melhorar o ensino profissionalizante, que tem que melhorar a saúde, se a gente está falando de fome. No século XXI, nós estamos falando de fome.
Então, garantir a renda mínima universal para todas as pessoas, sem esse negócio de cadastro, nada disso. Todas as pessoas. Garantir de maneira imediata, para que elas possam comer. Garantir mais transparência na aplicação dos recursos públicos do Estado e também do governo federal, acabar com essa sigilaiada toda, permitir que todas as pessoas possam controlar. Garantir igualdade. Igualdade em todos os serviços públicos, não importa onde você esteja. Então, tem 2 projetos ainda ligados a isso, a essa ideia de igualdade. Um deles relacionado à educação, uma educação abrangente que inclua as pessoas que estão no espectro autista, pessoas que têm outras dificuldades aí de atenção. Então, atendentes pedagógicas nessas salas preparadas para integrar essas crianças, esses adolescentes, jovens e até adultos, né? A gente tem pessoas adultas que parece que tem muita preocupação com determinado período e depois a pessoa deixa de ser, não, né? Ela continua com as dificuldades, que a gente tenha uma escola em tempo integral para todas as crianças e adolescentes e com a renda mínima para garantir que as famílias não precisem que essas crianças e adolescentes levem comida para casa. Creche também, né? Porque às vezes a gente vai pensar na mãe trabalhadora, no pai trabalhador, que não tem como fazer isso porque não tem onde deixar as crianças. Então, isso é preciso, e também creche em tempo noturno, período noturno para quem vai para a faculdade ou mesmo tem um serviço mais tarde. As universidades precisam ser recuperadas de maneira imediata, tanto as estaduais quanto as federais, e a gente precisa recuperar, colocar de novo no orçamento a questão das bolsas de pesquisa para o desenvolvimento tecnológico. Precisamos aí que sejamos um país de cientistas, de inventoras e inventores, e não de gente que sabe apertar parafuso e não sabe nem para que serve aquele parafuso. O ensino profissionalizante tem que ser incentivado e tem que conversar com o setor produtivo para saber o que é necessário, né? Estive eu em Cianorte, que é uma grande região aí de produção de moda, ali seria muito interessante a gente ter pessoas especializadas naquelas tarefas. Vamos pensar ali em Guarapuava, Prudentópolis, que tem as grandes cachoeiras. Por que não um ensino profissionalizante que prepare as pessoas para um turismo ecológico, um turismo sustentável? Ou seja, conversar com a sociedade e com o setor produtivo para dizer, opa, aqui a gente precisa disso. E não 6 pessoas dentro do gabinete dizendo, opa, acho que vai ser bom tal coisa em tal lugar. Ouvir o Paraná, né? E andar por aí. E a saúde também, uma saúde holística que venha desde a saúde nutricional e, portanto, a nossa preocupação com o veneno na comida, com as doenças que estão surgindo aí por conta do agrotóxico, também na produção. Vamos pensar em uma saúde que tenha carreira de Estado para profissional de saúde, em que os municípios não tenham que fazer esse gasto e que as pessoas tenham acesso a toda essa gama de serviços que o SUS presta, sem precisar fazer turismo de doença e de doente. Isso é possível ser feito. O Projeto Paraná, que é defendido pelo nosso candidato ao governo, Ricardo Gomide, apresenta isso, apresenta esse mapa de problemas, esse mapa de soluções. Mas a gente vai precisar também de gente no Senado, para conversar com quem está na presidência da República, colocar o Paraná como protagonista e também trabalhar ali na questão da destinação do orçamento. Se deixar, eu falo bastante, você viu. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E como todas as outras entrevistas, nós damos 30 segundos ao final para que você possa pedir o voto dos nossos leitores e de quem assiste ao portal RSN. Bom, gente, se você está entre as quase 70% das pessoas que ainda não decidiram seu voto para o Senado, procure as minhas propostas, procure me dar uma stalkeada aí nas redes, veja o que eu defendo, veja o que eu trago para o Senado de vantagem. Certamente você vai poder se orgulhar da representação que o Paraná vai ter no Senado. Gente que se preocupa com gente que defende direitos para todas as pessoas, gente que sabe conversar, que sabe construir coletivamente, que segue as regras, que isso também é importante, que respeita as instituições. Comigo, você vai conseguir voltar a sonhar, a fazer planos. Esse é o meu projeto, fazer com que as pessoas possam sonhar, possam se desenvolver. Então, neste domingo, vote Desirê 123, vote no 12, com certeza você vai ter uma representação muito melhor, muito mais democrática. Bora, Cadeze! É isso, candidata. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo e vir falar com a gente aqui. E o Portal ESN volta em breve com mais entrevistas. Continua acompanhando. Eu que agradeço. Tudo de bom para vocês. Fiquem bem.